A IA vai acabar com os profissionais da criatividade. A IA vai acabar com os artistas. A IA vai matar toda a autenticidade da raça humana. Calma lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre isso hoje e mostrar pra vocês que, se pá, a IA não é o fim do mundo artístico. Pelo contrário. Salve, salve, pessoal. Eu sou Gustavo Stack. Falo sobre cultura, design, sociedade, comunicação e todos os outros assuntos correlacionados que caibam aqui nos meus espaços. Desde que a inteligência artificial generativa surgiu, vem criando-se muito esse papo de que ela tá aí pra acabar com os artistas, né, mano? Pra acabar com os profissionais criativos, né? Pra acabar com a autenticidade também do que a gente consome. E algumas dessas coisas estão, de certa forma, certas, né? A IA vai mesmo substituir alguns profissionais em algumas áreas muito específicas, talvez sejam substituídos por IA. E de fato, até o conteúdo, mano, já tem conteúdo nas redes sociais que a gente consome, assiste como se fosse uma série e é pura IA, né, o senhor Abacatudo? Mas a IA não vai ser responsável pelo fim da autenticidade da arte humana, da arte real. Eu acho que pelo contrário, mano. Essa onda crescente de uso da IA tá sendo propulsor de uma revolução artística como um todo, tá ligado? Em diversos nichos de criação e expressão artística. E aí eu vou trazer aqui nesse vídeo uma analogia e uma reflexão do contexto social, do contexto artístico do que está sendo criado hoje em relação a essa competição, entre muitas aspas, com a máquina, em comparativo ao que aconteceu quando uma máquina surgiu e prometia substituir todo o ramo artístico, né, mano? Que era a fotografia versus os pintores clássicos de retrato, né? Os artistas realistas da época de quando surgiu a fotografia, lá no século XIX. A fotografia e seus processos sempre foram vistos como uma ameaça lá no começo do seu surgimento e desenvolvimento. Porque naquela época era muito comum a pintura de retratos, né, mano? Todo mundo ali que tinha um certo poder aquisitivo via valor em ter o seu retrato pintado à mão por um artista da época. E essas pessoas se viram ameaçadas, né? Porque por que pintar o realismo? Por que estudar anos, gastar horas numa tela retratando o rosto de uma pessoa, sendo que uma máquina consegue fazer aquilo em instantes e reproduzir com máxima fidelidade a imagem original? Logo então, a fotografia não acabou com a arte na época. Se pá, ela acabou um pouco com os artistas retratistas, né? Com os artistas realistas, de fato. Mas ao mesmo tempo, em contraponto, só quem podia ter esses retratos era quem tinha um alto poder aquisitivo ali para pagar por eles. E com a fotografia, o custo já era muito menor do que você pagar para um retratista retratar você, sua família, seu cachorrinho, o que fosse. E com isso, com a acessibilidade da fotografia, com a decadência da pintura retratista, muitos desses ateliês da época viraram até estúdios de fotografia. E vale trazer também um questionamento que era muito fomentado na época e que também pode casar um pouco com esse assunto de inteligência artificial, que é o questionamento do fazer artístico. Só para lembrar, rapidão, desculpa cortar aqui, mano, mas dá um like no vídeo aí, dá mó trabalho, mano. Se você assistiu até aqui, você gostou pelo menos um pouco. Então incentiva aí nós, se você se sentir na liberdade também, deixa um comentário, valeu? Críticos e artistas conservadores da época levantavam essa pauta sobre a fotografia, que a fotografia não envolvia o fazer artístico. A fotografia era apenas uma reação química biológica que se transformava numa imagem. Logo, você perdia todo o sentimento do pintor, toda a individualidade ao retratar aquela tela. Mas se você for muito afim nisso daí, os retratos não tinham muito a intenção de ter X ou Y emoção, né? Em sua maioria, prezava-se mais pelo realismo mesmo. Mas os caras alegavam que a fotografia era puramente mecânica e não tinha um viés artístico. Eles temiam que o uso de uma máquina eliminasse a subjetividade da obra, mano. Mas com o tempo, né, e com a acessibilidade também das máquinas fotográficas, a gente viu que até o modo que você fotografa influencia no resultado da sua fotografia, o modo como você sente e fotografa o que é sentido, etc. Tudo isso também é um processo artístico, mas na época foi um bafafá do baralho. Mas o cerne da questão aqui do argumento comparando o surgimento da fotografia com a IA é a obsolescência do realismo. O realismo ficou obsoleto, você não precisa mais pagar uma pessoa que estudou anos para fazer o seu retrato de forma fiel, fidedigna
ao vosso semblante, porque agora a fotografia faz isso em segundos. E desde o Renascimento, o grande objetivo de muitos pintores era ser o mais perfeito e realista possível. Então, quando a câmera começou a fazer isso, o registro fiel da realidade de forma muito mais fiel, a busca pelo realismo e pela perfeição se tornou completamente obsoleta. E isso foi uma ruptura, uma das principais aberturas para o caminho da abstração. E aí diversos artistas começaram a migrar, mano, da arte realista pra uma coisa mais abstrata, pra uma coisa mais realmente subjetiva, tá ligado? Que não necessariamente precisasse ter uma forma clara, mas que fosse um sentimento transportado ali para aquela obra. E isso foi um boom ali, principalmente no início do século XX, com artistas como Kandinsky, Mondrian, Malevich, Klimt e muitos outros, certo? Esses foram os primeiros movimentos ali de ruptura, mas desde então a arte contemporânea começou a girar muito em torno disso, sobre abstração do óbvio, abstração das formas, a abstração, tá ligado? O realismo já não era mais o objetivo. Assim nasceram movimentos como o impressionismo, o expressionismo, o dadaísmo, o próprio surrealismo, que o nome já diz, cara, o surreal, o que vai além do visto no mundo, já que a máquina podia registrar o real e o visto de forma mais fiel do que o próprio artista, cabia ao artista imaginar o que não era visto, imaginar o que a máquina não poderia reproduzir, porque ela só consegue reproduzir aquilo que vê. Logo, que está aqui na cachola abstrata do ser humano, a máquina fotográfica não ia conseguir reproduzir. Agora, trazendo de volta para o nosso contexto das inteligências artificiais. Elas escrevem textos com uma língua perfeita, elas conseguem te imergir na história, elas geram um gancho de retenção durante essa escrita, elas reproduzem com fidelidade estilos de artistas, de lugares, de paisagens, de qualquer coisa que você queira reproduzir, tem uma imagem referencial ou um bom prompt, ela consegue gerar uma imagem tão fiel quanto o que está na sua mente às vezes. A IA cria vídeos, mano. A IA cria vídeos com ganchos de retenção, com histórias, com tramas, que prendem as pessoas como se fosse uma novela, mano, no auge, tá ligado? Do Quem Matou Odette Roitman. Então, se hoje a gente já se vê num mundo onde tudo que o ser humano pode criar já pode ser criado por uma inteligência artificial, 100% do conteúdo que a gente consome às vezes pode ser IA. A gente pode consumir às vezes um conteúdo que é 100% inteligência artificial. De que vale o criador? Se a IA, com seu algoritmo, com tudo que ela tem, já sabe o que a gente quer ver, já sabe como nos reter, já sabe como nos entreter, de que vale o criador? Enquanto a IA busca o ideal, a técnica, a replicação perfeita, baseado num banco de imagens gigantescos de referências que ela tem, referências humanas, tá? Enquanto ela busca esse ideal de perfeição criativa, aí é que mora a revolução artística humana. Abandonar esses padrões estéticos genéricos que já construíram a IA como ela pensa hoje, tá ligado? Tudo isso já foi visto, tudo que ela é alimentada já foi criado. E aí cabe a nós tentar criar sem essas amarras, mano. Fugindo mesmo do óbvio, por mais complexo ou inconsistente que isso pareça. Mas é isso que a IA faz. A primeira coisa que ela te entrega é o óbvio, mano. O que às vezes é muito bom em alguns processos criativos, mano. Eliminar o óbvio é a primeira parte do processo. Mas nesse óbvio é onde a IA erra, mano, e a gente acerta. A IA não consegue reproduzir uma imperfeição sincera, um erro que traz autenticidade a um traço ou individualidade a uma obra. E já tá acontecendo uma movimentação crescente de criação que vai por esse viés do imperfeito, de combater essa arte generativa genérica. E eu não tô falando só da comunidade artista visual digital lá do Twitter ou de outros espaços que levantam o logozinho anti-IA, tá ligado? É uma causa muito justa, mas aqui eu vou um pouco além, porque artista odiar IA, beleza, normal, nada de novo sob o sol. Mas as massas, mano, já estão meio saturadas, tá ligado? A massa consumidora de conteúdo no digital tá ficando saturada também desse conteúdo de IA, mano. Tá começando a ficar perceptível esse vazio de conteúdo. E a gente pode perceber que essa massa consumidora já tá se cansando por diversos hits e trends aí que fomentam essa imperfeição, esse lado humano, esse lado bizarro da criatividade abstrata humana. E hoje a gente consegue perceber estilos e artistas que estão indo por essa onda, talvez consciente ou inconscientemente, ou até reativamente, né, mano? Vendo tanta coisa igual e genérica, às vezes deixa o artista mais insatisfeito e inquieto ainda, né? Fins de exemplo aí, mano, tem o Undine de Poitras,
né? Desculpe o francês aí, Angine de Poitrine, né? Que é aquela dupla com fantasias bizarras de bolinhas, com várias bolinhas, tá ligado? Um formato de nariz meio fálico, um chapéu esquisito e totalmente anônimos, mano, com fantasias e instrumentos feitos pelas próprias mãos dos artistas, tá ligado? Que é algo mais imperfeito e humano do que isso. Isso sem entrar no mérito da criação da obra deles, mano, tá ligado? Aqueles microtons, contratempo o tempo todo, tudo isso sai da lógica padronizada, genérica e enlatada, tanto da IA quanto da indústria musical como um todo. Que IA ia conseguir imaginar esses dois caras, mano? Também o Nave Design, né, mano, que é um movimento de design que tá muito em alta aí tem um tempo, que busca valorizar nas produções gráficas digitais os elementos imperfeitos de ilustrações imperfeitas, ilustrações que remetem ao traço infantil, tá ligado? Valorizando essa nostalgia, essa memória, essa imperfeição que só um ser humano em processo de aprendizagem consegue reproduzir. Uma IA até tenta, mas não tem a mesma verdade naquilo. Outro exemplo também, designs muito maximalistas, tá ligado? Tá muito em alta no Instagram, em camisetas, streetwear, tipo letras bastonadas muito grandes. Também tá em alta em tatus, tá ligado? Fotografias meio lineares com um visual muito estourado, tá ligado? Vou colocando exemplos aí na tela, e se eu lembrar os arroba dos artistas vai estar aí também. E tudo isso reflete e exalta imperfeições, experimentações, tá ligado? Desproporções, que também é imperfeito. E tudo isso são características de criações humanas, mano. A gente chegou num momento que já se tornou obsoleto criar o perfeito, criar o ideal. Então, sendo criativo, comunicando e transmitindo veracidade, tem mais valor. E isso eu acho extremamente revolucionário, mano. O disruptivo, o imperfeito, o surpreendente, o inimaginável. Criar algo que a IA não conseguiria criar. A autenticidade tá no que só a gente consegue fazer. Não porque a gente faz melhor, mas porque a gente faz do nosso jeito. Então não será o fim dos profissionais da comunicação, dos criativos, dos designers ou dos artistas. Não vai ser o fim dos artistas. Vai ser só o fim dos artistas genéricos. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado pela sua atenção, por assistir até aqui. Clique em gostei, se inscreve no canal. E é isso aí. Comenta aí, vamos trocar ideia sobre isso. Só pra lembrar, rapidão, desculpa cortar aqui, mano, mas dá um like no vídeo aí, dá mó trabalho, mano. Se você assistiu até aqui, você gostou pelo menos um pouco. Então incentiva aí nós. Se você se sentir na liberdade também, deixa um comentário, valeu?